Por que surtos como o coronavírus se espalham exponencialmente e como achatar a curva? Após o primeiro caso de Covid-19, a doença causada pela nova cepa de coronavírus foi anunciada nos Estados Unidos, com relatos de novas infecções surgindo num fluxo lento. 2 meses depois, esse fluxo se transformou em uma corrente constante. Essa chamada curva exponencial preocupa os especialistas. Se o número de casos continuar dobrando a cada 3 dias, haverá cerca de 100 milhões de casos nos Estados Unidos até maio. Isso é matemática, não profecia. A disseminação pode ser retardada, dizem os profissionais de saúde pública. Se as pessoas praticarem distanciamento social ao evitar espaços públicos e limitando seus movimentos em geral. Ainda assim, sem medidas para desacelerá-lo, a Covid-19 continuará se espalhando exponencialmente por meses. Para entender por que é instrutivo simular a propagação de uma doença falsa em uma população. Vamos chamar a nossa falsa doença de simulites. Ela se espalha ainda mais facilmente que a Covid-19. Sempre que uma pessoa saudável entra em contato com uma pessoa doente, ela também fica doente. Em uma população de apenas 5 pessoas, não demorou muito para que todos pegassem simulites. Na vida real, é claro, as pessoas acabam se recuperando. Uma pessoa recuperada não pode transmitir simulites a uma pessoa saudável, nem adoecer novamente, depois de entrar em contato com uma pessoa doente. Vamos ver o que acontece quando a simulites se espalha em uma cidade de 200 pessoas. Começaremos com todos na cidade em uma posição aleatória, movendo-se em ângulos aleatórios, e deixaremos uma pessoa doente. Observe como a inclinação da curva vermelha, que representa o número de pessoas doentes, aumenta rapidamente à medida que a doença se espalha e depois diminui à medida que as pessoas vão se recuperando. Para diminuir as simulites, vamos tentar criar uma quarentena forçada, como que o governo chinês impôs à província de Hubei, o marco zero do Covid-19. Como esperavam os especialistas em saúde, foi provado ser impossível isolar completamente a população doente da saudável. Leana Wen, ex-comissária de saúde da cidade de Baltimore, explicou as impraticabilidades das quarentenas forçadas. Muitas pessoas trabalham na cidade e vivem em municípios vizinhos, e vice-versa. As pessoas seriam separadas de suas famílias? Como todas as entradas seriam bloqueadas? Como os suprimentos chegariam aos residentes? Como Lawrence Gostin, professor de Direito Global da Saúde na Universidade de Georgetown, afirmou: a verdade é que esses tipos de bloqueios são muito raros e nunca são eficazes. Felizmente, existem outras maneiras de retardar um surto. Acima de tudo, as autoridades de saúde encorajarão as pessoas a evitar multidões e ficar em casa com mais frequência e manter distância de outras pessoas. Se as pessoas forem menos móveis e interagirem menos, o vírus tem menos oportunidade de se espalhar. Mesmo assim, algumas pessoas irão sair. Talvez elas não possam ficar em casa por causa dos seus trabalhos ou outras obrigações, ou talvez simplesmente se recusem a prestar atenção às advertências de saúde pública. Essas pessoas não são apenas mais propensas a adoecer, elas são mais propensas a espalhar o vírus também. Vamos ver o que acontece quando 1/4 da nossa população continua a se movimentar, enquanto os outros 3/4 adotam uma estratégia que os especialistas em saúde chamam de distanciamento social. A Itália está fechando todos os seus restaurantes, a China está fechando tudo e agora nós estamos fechando as coisas também. Para simular mais distanciamento social, em vez de permitir a movimentação de 1/4 da população, veremos o que acontece quando deixamos apenas uma em cada 8 pessoas se mover. As 4 simulações que você acabou de assistir, uma situação descontrolada, uma tentativa de quarentena, distanciamento social moderado e distanciamento social
extenso for aleatórios. O distanciamento social moderado geralmente supera a tentativa de quarentena, e o amplo distanciamento social geralmente é o que funciona melhor.